Naquela noite estranha e nebulosa, apenas o som do vento cortando as árvores e o farfalhar das folhas conseguiam romper o silêncio perturbador que se apossara do jardim. Era uma noite sem estrelas, e a lua, tímida, escondia-se atrás das nuvens escuras, quase parecendo uma cúmplice dos segredos que ali se desenrolariam. O jardim era antigo, cheio de arbustos densos e árvores centenárias cujos troncos grossos pareciam testemunhar eras passadas. Diziam que era um lugar encantado, mas muitos no vilarejo sussurravam sobre almas e sombras que vagavam por ali após o anoitecer. No entanto, ninguém tinha coragem de confirmar tais boatos, e até aquela noite, Renato, um jovem curioso e sempre em busca de uma boa aventura, decidiu desafiar as histórias e adentrou o jardim logo após a meia-noite. Equipado apenas com uma lanterna vacilante e sua coragem juvenil, ele avançou pelo caminho coberto de pedras musguentas. Enquanto caminhava, a iluminação trêmula projetava sombras estranhas nas pedras, formando vultos que pareciam se mexer e cochichar entre si. A tensão aumentava a cada passo. Renato apercebia-se de que não estava sozinho. Sentia-se observado por olhos invisíveis, e o peso do ar parecia crescer. De vez em quando, um calafrio subia por sua espinha, como se dedos gelados acariciassem seu pescoço. O jovem guerreava consigo mesmo para não dar meia volta e correr sem rumo. De repente, um sussurro surdo e inquietante ecoou entre as árvores, como se uma assembleia de vozes intangíveis discutisse sua presença. Renato parou. O que era aquilo? Sua imaginação lhe pregando peças, ou algo realmente perturbador? Ele engoliu em seco, a luz de sua lanterna agora tremendo tanto quanto suas mãos. Foi então que ele avistou uma figura vultuosa à sua frente, à meia luz do caminho. Era indistinta, mas inconfundivelmente humana, pelo menos na forma. Levava a mão em um movimento lento e deliberado, apontando para uma área mais densa do jardim. Renato hesitou, mas uma força irresistível o impulsionou a seguir a direção marcada. Movendo-se quase como se estivesse em transe, ele caminhou até uma clareira cercada por ciprestes altos. No centro, havia uma pequena fonte de mármore esquecida pelo tempo, coberta de musgo. Ao seu redor, 20 ou mais sombras disformes pareciam dançar em um balé espectral. As sombras rodopiavam e sussurravam entre si, num idioma que Renato não reconhecia. O jovem sentiu-se hipnotizado, incapaz de desviar o olhar do espetáculo tenebroso. Sentiu, de forma inexplicável, que aquelas almas estavam presas ali, em um ciclo interminável de sofrimento e lembranças não resolvidas. Em um instante de paixão inusitada, Renato compreendeu que precisava ajudá-las a se libertarem. Mas como alguém poderia libertar almas presas por muito mais tempo do que se poderia conceber? O desespero tomou conta dele, mas também uma determinação feroz. Naquela noite, em meio ao jardim lúgubre, Renato aprendeu que um lugar não é apenas feito de terra e pedra, mas de histórias e presenças que perduram através do tempo. Não se sabe exatamente o ocorrido depois disso, mas dizem as poucas testemunhas que o avistaram mais tarde, que o olhar de Renato nunca mais foi o mesmo.